Então você que é uma pequena empresa se pergunta, será que essa tal de ISO 9001 me atende em alguma coisa? O que ela vai me apresentar de novo? E eu te respondo de uma maneira direta. Sim, atende. Vai te ajudar bastante. O que ela traz de novo? Me acompanha no vídeo. Não esquece de dar like, se inscrever no canal, acionar o sininho e tudo o que for necessário. Principalmente assistir o vídeo até o final. Eu sou Jorge Valim e este é mais um vídeo para te ajudar no dia a dia. O que a ISO 9001 traz de diferente? Ela traz diferente exatamente o que você não faz. Porque dizer que você sabe que tem que comprar material de um fornecedor adequado, você tem que ter um processo bem definido, você tem que atender bem os teus clientes, você tem que fazer tudo conforme solicitado e entregar dentro de prazo, nas condições e conforme o cliente quer, isso aí todo mundo sabe. Agora, o que a ISO traz a mais? A ISO traz a chamada comprovação, rastreabilidade. Como é que é feito isso? Primeiro, você diz que você sabe o que tem que ser feito, né? Está documentado? Está definido? Está registrado? Se não tiver registrado, meu amigo, dançou, porque você nunca vai poder dizer que alguém fez alguma coisa errada, porque você não documentou, não escreveu, não disse como era para fazer, não deu as instruções. Não adianta, eu falei que era para fazer assim. Não é assim que funciona. Você tem que efetivamente documentar, treinar, verificar se as pessoas sabem fazer e por aí vai. Então você tem que ter indicadores. O que é isso? O que é relevante para você? O que é importante? A quantidade de clientes, cliente voltando, faturamento. Então você tem que monitorar isso. Ver o que está acontecendo, como é que está andando e o que você pode fazer para corrigir, para melhorar esse índice ou para, no mínimo, manter igual. Você veja aí, o Brasil nessa pandemia está conseguindo alguns índices aí muito bons. O faturamento continua alto em algumas empresas, as pessoas estão se adequando à nova realidade. Então, como é que você faz isso de monitorar? Você realiza auditorias eventuais. A ISO estabelece auditorias. Aí tem gente que se pergunta, mas eu vou ficar procurando problema? Não, você vai procurar o certo, você vai procurar saber que está tudo funcionando. Então, como você documentou o teu processo, você sabe o que é para ser feito, você vai lá verificar se está sendo feito exatamente o que você disse que ia fazer. Então, você pega uma pessoa que entende auditoria. O que é entender de auditoria? É saber que perguntas e onde devem ser feitas e como você evidencia que as coisas estão funcionando ou não. Então, você pega uma pessoa que seja capaz de fazer auditoria, que também é chamado de auditor, e essa pessoa vai coletar as informações para você. O que é essa coleta de informações? É mais ou menos o que o médico manda você fazer no laboratório. Vai pegar várias informações sobre o teu índice de glicose, sobre o teu índice de gordura, sobre tudo isso para ver como está funcionando o teu sistema. No caso da empresa, ele vai ver o número de reclamações, retorno, desperdício, custos e várias outras coisas que você queira ver. Você pode até separar por ponto ou por área de conhecimento. Faz uma hora a parte de compras, outra hora a parte de vendas, outra hora a parte de produção. Cada hora você faz uma auditoria diferente. E essa auditoria serve para quê? Serve para você fazer a chamada análise crítica. O que é uma análise crítica? Análise crítica é você fazer uma análise não para baixar o pau, não é para baixar o cacete nas coisas, não. Você faz uma análise para verificar se está atendendo aos parâmetros que você quer. Como você é o dono do negócio, você estabeleceu os parâmetros. Lógico, você deveria ter documentado isso como meta, como objetivo da empresa, tudo tal. Mas se você não fez isso, você tem uma ideia do que você quer. Quando você fizer a análise crítica, você vai ver se estão sendo atendidos ou não os requisitos que você estabeleceu. Com isso, você vai poder realinhar o teu sistema ou manter igual. Então, ou você mantém o rumo ou muda de rumo. Quantas vezes você deve fazer análise crítica? Quantas vezes você deve fazer auditoria? Cara, depende do teu sistema e depende da tua disponibilidade de tempo, vontade e tudo. Porque quanto mais vezes você analisa, mais informações você tem. Quanto mais rápido você tem informação, você pode corrigir o rumo. Se as coisas são de longo prazo, você pode fazer auditorias anuais. Se as correções precisam ser de curto prazo, você tem que fazer auditorias mensais. Lógico, você não vai fazer auditoria diária porque você não vai ficar perdendo tempo, né? Mas você vai fazendo auditoria. E essas auditorias vão gerar informações para análise crítica
para os teus indicadores e para todo o teu processo. Com isso, você já viu que você hoje faz a produção. Você é uma empresa pequena, você faz a tua produção, teu pessoal trabalha, tudo bem, mas você incluiu aí auditoria, análise crítica, documentação. E por que isso é importante? Porque à medida que você documenta, você não acha que era o que você queria. Você documentou e analisa o que você escreveu no ano passado, a proposta que você fez no ano passado, ou na reunião passada, ou na análise ano passada. E aí você pode ver se você está atendendo ou não. Se você está atendendo, ótimo. Se não, corrige, como eu já falei, né? Então, o que a ISO faz para você? Ela te orienta a fazer auditoria, documentar o teu processo, fazer análise crítica. E eu falei mais do que? Rastreabilidade. O que é a rastreabilidade? A rastreabilidade é você fazer uma cadeia de informações que permita você, a partir de um item, chegar a outro. Onde isso é importante? Por exemplo, no material. Você comprou um material, veio um lote de material. Quando você entregou um produto e o produto deu problema, você sabe qual foi o lote que originou esse problema. Por exemplo, se você usa instrumento de medição, você cria uma rastreabilidade ao sistema internacional. Então, quer dizer que a medição que você fizer com o teu equipamento, que foi calibrado numa rede RBC, com rastreabilidade e confiabilidade, você pode garantir que existe uma alta probabilidade de que as medidas que você fizer são iguais às medidas que qualquer pessoa fizer em qualquer lugar do mundo. Então, quando existe a necessidade de intercambiabilidade, ou seja, que as peças possam ser trocadas ou usadas em vários lugares, com a rastreabilidade você garante que efetivamente elas podem ser trocadas, podem ser intercambiadas. Ou seja, você pode pegar uma peça comprada em um determinado local e usar em outro. Por isso que a gente compra tanta peça, usa tanta peça fabricada na China e ela encaixa nos produtos aqui. Exatamente porque as medições são internacionais. Bom, se você não entendeu ainda a aplicação da ISO, ou se você diz assim, não, mas você falou em etapas anteriores, essas etapas anteriores, que é produção, cliente, fornecedor, tudo, isso eu já falei em vídeos anteriores. Agora eu falei só do que a ISO pode te acrescentar. Dá uma olhada nos vídeos anteriores, olha a playlist e você vai conseguir entender todo o processo, fechar todo o processo. Isso aí não é complicado, não é para empresa grande. Qualquer empresa pode fazer. Olha todos os vídeos, pergunta se você tiver dúvida, comenta e a gente pode trocar umas ideias. Você vai ter sucesso com a tua organização e se você for responsável por gerenciar, mesmo que não seja o dono, você vai contribuir bastante com a empresa. Acompanhe os vídeos, não esquece, dá o like, sininho e vamos nessa!